Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso canal. Para você que não me conhece, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado por profissão, sou professor de Direito por profissão e por vocação. E neste vídeo nós vamos tratar da norma geral das normas gerais da Corregedoria aqui de São Paulo. Sou especialista em Direito Processual e mestre em Direito Empresarial e eu precisava voltar. Professor, por que você precisava voltar? Porque meu computador deu pau, foi arrumado, na verdade foi trocado, tive que pegar o mais velho para ajustar, para dar tudo certo. Estamos aqui, estamos de volta e vamos continuar estudando. Detalhe, aqui no canal você vai aprender direito. Nós vamos falar do direito nas suas mais amplas vertentes. E, como já falei, estamos estudando normas gerais da Corregedoria. Meu aplicativo, agora eu preciso ajustar, está aí na sua tela, está nesta página que está aí, app.vc/Fabio_Tadeu_Roque, ou ainda, se você estiver no Google Play, você pode usar o meu nome e digitando meu nome você tem o aplicativo à sua disposição no Google Play, custa R$5. Professor, do que se trata o seu aplicativo? Respondo. Meu aplicativo tem em seu bojo, é um agregador de conteúdo. Ele tem todo o meu conteúdo, então ele é um agregador de conteúdo. Tudo está devidamente salvo lá e lá fica à sua disposição. Lá você tem os meus vídeos, você tem meu site, você tem tudo a meu respeito, inclusive os vídeos que eu faço ao vivo. Você tem acesso a várias plataformas para que você escolha a que melhor lhe convier. Ok? E aí eu tenho o WhatsApp, está aí na tela. O WhatsApp está aí, 11 São Paulo 9 70 26 5105. O WhatsApp é só o WhatsApp, não adianta ligar porque eu não vou atender, não dá. Mas no WhatsApp você manda a sua mensagem, no que eu puder ajudar, conte comigo. Nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. E o meu YouTube e o Facebook, o YouTube, youtube.com/Fábio Tadeu, Facebook, facebook.com/Fábio Tadeu Roque. Tinha mais alguma coisa? Não, tá tudo certo, tudo certo. Professor, tem e-mail, mas o e-mail não vou passar porque está um pouquinho atrasado. Enfim, eu tenho que responder algumas coisas. Não tem como mandar o e-mail para você agora porque eu vou demorar mesmo. Demora, às vezes, demoro meses para responder mensagem, mas respondo. A aula está sendo devidamente gravada também para o meu audioblog. Aqui está. Como também está sendo gravada para o podcasting, que o podcasting você encontra apenas no meu aplicativo, no app.vc/Fábio Tadeu, Fábio_Tadeu_Roque, ok? Vamos trabalhar. Detalhe, nesse novo esquema, não sei como é que vai ficar na tela aí para você, eu só não fiz ao vivo, porque tentei entrar ao vivo, deu um problema de internet, mas enfim, tudo ajustado. Logo volto a fazer os vídeos ao vivo. Vamos estudar, que a galera de São Paulo precisa. FábioTadeu.net é o meu ou melhor, é meu site. Vamos para a tela, veja só. Eu estava falando na aula anterior, no vídeo anterior, sobre o artigo 82 e agora vou para o artigo 83. Professor, o artigo 83 é uma miséria de um monte de coisa, é verdade, uma miséria de um monte de coisa, mas você só vai precisar saber o que eu te disser. Por quê? Já falamos que na hora de escriturar os termos, na hora de fazer a escrituração de termos, atos, e papéis em geral, tudo isso deve observar os critérios de clareza, objetividade e síntese. Síntese por quê?
Porque você tem que resumir. Você vai resumir aquilo que você quer dizer. Você não vai falar, olha, o cara veio aqui no dia tal, às tantas horas, nada disso. Você vai, claro, fazer a devida anotação, mas você não precisa ser tão, como é que eu vou dizer, tão detalhista. O que é que você tem que saber? No artigo 83, você não vai descuidar, está aqui, você não vai, aliás, está aqui, mas agora eu esqueci de cadastrar aqui, cadastrar não, de arrumar isso aqui, para isso aqui virar... Espera aí, calma que a gente chega lá, opções de ponteiro... marca texto, caneta, ótimo. Agora sim, vamos voltar lá no 83. Você não pode descuidar e nem vai descuidar da perfeita individualização de pessoas. Você tem que registrar, e sim, você terá que registrar e vai registrar tudo. Você tem que fazer da maneira... Opa, tô aqui. Tem que vir mais para cá. Você tem que ser o mais claro e o mais objetivo possível. Usar da clareza, usar da objetividade e síntese, sem descuidar, claro, sem descuidar, opa, da individualização. Desculpem, insisto, este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com um computador diferente, que tá ruim, porque é velhinho, é tudo velhinho, não tem nada novo, Deus quisesse que tivesse, mas tudo bem. Enfim, o que é que você tem que saber do 83? 83 você tem que saber que tudo deve ser devidamente individualizado, isto é, você tem que dar os detalhes. Se você for registrar alguém, você vai qualificar. Qualificar nome, estado civil, profissão, endereço, CEP, tudo que você puder. Como escrivão, como escrevente, você tem que escrever tudo. Você tem que deixar o mais claro, mais limpo, mais nítido, mais coerente possível. Ok. Você não pode descuidar de individualizar. E aí você vê, lá no parágrafo 2º, você vê que tem nos ofícios de justiça, quando você tem, ou melhor, desculpe, eu estou no 84 aqui, eu tenho que olhar 83. Parágrafo 2º, nos ofícios e nas cartas precatórias, você tem que dizer comarca, você tem que dizer a vara, você tem que dizer o juízo, o endereço do fórum, você tem que dar todos os detalhes possíveis para a individualização da carta precatória, para a individualização da qualificação das pessoas. Se é de pessoa física, nome, RG, CPF e tal. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica está no inciso 2, mas você tem que saber apenas o quê? Que você tem que individualizar. Você tem sua obrigação, qual é? É escrever, é observar esses critérios de clareza, de objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização. Isto, em processos, você qualifica, você coloca à frente todos os dados que individualizem aquela pessoa. No processo crime também, pessoa jurídica, você vai colocar CNPJ, é importante lembrar. Carta precatória. Carta precatória, o que você tem que lembrar? Você tem que mandar com todos os dados de onde veio. Pensa, você escreve uma carta e vai mandar para o fulaninho. Você vai dizer para o correio, fulaninho, entrega esta carta pro, sei lá, Joãozinho da Silva, que mora lá no Maceió. Ótimo, ele tem que saber. Mas no Maceió aonde? Então você tem que escrever tudo para onde vai. E lógico, você tem que escrever tudo de onde vem. Você não vai deixar uma carta sem remetente. Ah, professor, vou porque eu sou terrorista. Então você vai para o inferno com o seu terror. Mas nas cartas normais você escreve. Então no processo carta precatória também, e mais ainda no processo, tem que ser tudo devidamente explicitado. Ok, vamos seguir que eu tenho muito para falar
E vamos ao material, tá aqui, ok. Vamos lá. Artigo 84. Eu vou precisar lá embaixo, porque em todos os documentos, não importa quais sejam, o escrivão, parágrafo 1º, ainda não estou sabendo mexer como tem que mexer nisso aqui. Agora cada vez que eu saio, eu tenho que mexer aqui. Eita. Opções de ponteiro, caneta, ok. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz, portanto, o escrivão tem que certificar a autenticidade da firma do juiz, isto é, o escrivão tem que dizer, tem que comprovar que a assinatura do juiz é essa mesma. Claro que se houver a certificação digital, não vai precisar. Como é que eu sei disso? Primeiro pela lógica. Depois, se você falar, professor, não tem nada na lógica, eu quero saber na lei. Lá no parágrafo 2º, aqui no parágrafo 2º, você vê que nos ofícios de justiça e na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Isto quer dizer, veja só, você escrivão, só vai certificar-se da autenticidade da firma do juiz, isto é, você só vai se prender a esta autenticidade, isto é, vai mostrar que o juiz assinou e é o juiz mesmo quando, aqui em especial, na expedição de alvará de soltura, mandado e grifa com todas as linhas, com todas as letras, mandados ou contramandados, mandados em especial porque são as ordens do juiz. Mandado de prisão tem que ter a assinatura do juiz, você tem que comprovar. Professor, mas tudo bem, eu não quero comprovar. Não comprove. Quando? Se houver dúvida, cuidado que se houver dúvida, independente de processo, isto aqui, marque aqui, independente, desculpe, eu estou me acostumando, independente de processo, não depende de processo. Por que não depende de processo? Porque quando eu tenho dúvida, não depende de processo. Processo no sentido de ser judicial, ou ser o físico, ou ser o eletrônico. Qualquer processo. Eu tenho dúvida sobre a assinatura do juiz. Professor, se eu tenho dúvida da assinatura do juiz, eu posso comprovar? Pode. Por que que tanto faz? Porque às vezes você diz assim, olha, o juiz pegou, o juiz perdeu a sua identificação digital. O que acontece com ele, professor? Acontece que ele tem que avisar para que se bloqueie aquela identificação. Não bloquearam, eu tenho a dúvida, porque o juiz não estava naquele momento fazendo aquilo ali. Então, eu vou dispensar, claro, nas situações normais, mas na prova o que te interessa? Mandado de prisão, eu comprovo a assinatura do juiz, e se tiver certificação digital, havendo a certificação digital, dispensa-se a assinatura do juiz. Ok, vamos seguir. Artigo 85. Artigo 85. Os mandados, que são as ordens, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação expedidos em cumprimento de ato judicial, isto é, para fazer cumprir, para fazer valer a ordem do juiz. O que é que acontece? Neste caso, serão assinados, e isto você tem que saber, insisto, isto você terá que saber, deixa eu pôr uma cor azul aqui, atos que forem assinados pelos, ou melhor,
Atos que forem para cumprimento de ordem judicial, eu vou cumprir a ordem do juiz, então devem ser assinados tanto pelo escrivão quanto pelo aquele que emanou a ordem, ou seja, o juiz deve assinar, o escrivão deve assinar, o diretor do cartório assina? Não precisa, mas na prova, se tiver, todo mundo assina. Todos os responsáveis dos atos daquela situação deverão cumprir e deverão assinar. Agora, olha lá, agora eu vou marcar em vermelho de novo. A subscrição, a subscrição do juiz é obrigatória. Isto é, o juiz tem que assinar quando? Quando a lei exigir. Primeiro passo, a lei exigiu, eu tenho que assinar. Eu, juiz, né? O juiz tem que assinar. Tá bom, professor, mas o juiz não vai assinar. Por quê? Porque a lei não exige. Então, tudo bem. Mas, mandado de prisão, e eu vou bater nessa tecla de novo, mandado de prisão tem que ser assinado. O juiz precisa assinar. Quando tiver. Isto aqui cai, despenca na prova, desconto. Quando houver determinação de desconto de pensão alimentícia, vamos descontar a pensão alimentícia. Isto quer dizer, eu vou pedir para baixar o valor da pensão. E aí? E aí, havendo desconto da pensão alimentícia, pedido de desconto, e o juiz autorizou esse desconto da pensão alimentícia, o que acontece? Nesta hora, a do verbo haver, a assinatura do juiz. Tem que estar lá a assinatura do juiz. E, num terceiro momento, quando os documentos ou papéis forem dirigidos a uma autoridade. Eu vou dirigir a um membro do Poder Judiciário, eu vou escrever para um promotor público, por exemplo. Então é uma autoridade. Se é uma autoridade, eu tenho por obrigação que pedir para o juiz, eu escrevente tenho que pedir para o juiz assinar. Aí se torna obrigatória a assinatura do juiz. Isto, o inciso 1 até o inciso 3, cai na sua maldita prova. Pelo amor de Deus, lembre. Artigo 86. As disposições previstas nesta seção, relativas à escrituração em meio físico, grifa relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se no que couber à escrituração no sistema informatizado. Tudo bem, estamos falando, aliás, detalhe, deixa eu trazer para mim a câmera. Tudo que eu estou falando aqui, não de cena, tudo que eu estou falando aqui, num primeiro momento, existe para o processo físico. As normas da corregedoria, elas já existiam antes da digitalização, que eu não trouxe para este vídeo, está para lá. Eu trarei em breve. Deixa eu mudar a câmera. Não, não vai dar. Não vai dar porque, enfim. Aí, assim, eu mostro para você na próxima aula como é que digitaliza, o que é que digitaliza. No fim, eu vou mostrar com calma no último detalhe das normas. Mas tudo que eu estou falando aqui é para o processo físico. E, claro, já há alguma adaptação ao processo judicial. Essas adaptações, elas existem para que se cumpram os detalhes da coisa, enfim, do processo, do rito processual, ok? Então, tudo vale, tanto para o físico quanto para o eletrônico. Basta você lembrar disso. E vamos para a tela. Aqui. Artigo 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará em 24 horas a autuação. E você vai grifar, por favor, e com destaque especial
as 24 horas que caem na sua prova. Quando recebe uma petição, você, escrevente, tem 24 horas para autuar. O que é autuar? É colocar capa, colocar número de processo, mostrar onde é que vai, para qual vara vai, enfim, tem que dar o andamento processual em 24 horas do momento em que, por exemplo, agora, na hora que você assiste essa aula, vamos imaginar que seja, bom, na hora da gravação, são 7 horas 24 minutos do dia 7 de junho. Ótimo, quarta-feira, 7 de junho, 7h24 da noite. Eu mando esta petição agora e o que que acontece? Acontece que chegou no sistema, não tem ninguém no fórum agora, 7h25 não tem. E aí o que acontece? A petição que chegou terá até as 19 horas e 24 minutos, que é a hora do protocolo da petição, terá 24 horas para ter um encaminhamento. Isto é, vai para qual vara, qual é o número do processo, onde que está, tudo isso tem que ser feito em até 24 horas. Artigo 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas na posição horizontal para assinalar situações especiais. Aí vem o detalhe. Que detalhe. Quando isto acontece, de colocar as tarjas tudo bonitinho e tal, o que que acontece? Estas tarjas eram no processo físico, e é verdade. Tinha o processo físico, vamos imaginar, deixa eu ver um livrinho, esse aqui, vai. Isso aqui não é um livro, mas tudo bem. Tinha aqui o processo, ok, não vou fazer propaganda, mas tudo bem. Ó, tinha o processo. Aqui em cima do processo, além de ter o número, o endereço da vara, primeira vara civil, Fórum Santana, tudo bonitinho, tinham faixas, por exemplo, uma faixa vermelha, uma faixa verde, um durex azul, enfim, para mostrar o que? Para mostrar a situação, para mostrar, por exemplo, para mostrar quem é que está ali naquele processo. Um idoso, uma pessoa com um portador de necessidades especiais, uma pessoa pobre na acepção jurídica, uma pessoa que não, sei lá, foi da defensoria, tinham algumas coisas. Hoje em dia, este artigo que você acabou de ver comigo não é matéria de prova, mas ainda pode cair. Por quê? Porque eles escrevem lá: nos processos físicos pode haver uma identificação especial horizontal para para a equipe do fórum, para o cartório da vara. Verdade, é verdade. Você tem direito a saber o que aquele processo tem. Por exemplo, eu chegava antes no balcão e lá no balcão do fórum eu dizia: olha, eu quero ver um processo tal. Ah, tá bom. Aí você marcava lá, por exemplo, idoso, você marcava lá um xizinho. Então, os caras iam direto lá na prateleira onde estavam os processos dos idosos e já tem um direcionamento. Isto vale para a prova. Hoje em dia tá tudo no computador, então não há mais tanto problema assim no quesito de marcação, de mexer e tal, de colocar essas identificações horizontais. Ok, vamos trabalhar. Vamos para a tela. Temos ainda muito para ver durante toda esta semana, por incrível que pareça. Artigo 89. Os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume. Detalhe, primeira parada. Por quê? Porque os autos de processo, as petições, as folhas processuais, quando o processo era físico, e isso cai na prova até hoje, autos de processos físicos não excederão a 200 folhas em cada volume. Pode passar, pode ter menos? Pode. E como é que pode? Vamos lá.
Aliás, é aqui. Deixa eu trazer para mim. Ok. Como é que eu faço para que isso aconteça? Na época do processo físico, o processo tinha mais ou menos 200 folhas. Um livro de 200 folhas. Pode passar? Pode. Quando? Quando os documentos que iam anexos, por exemplo, estou numa petição, vou pôr a petição do processo. Processo muito complexo, então a petição está lá, são, sei lá, uma petição de 30 folhas, tem 14 de petição e 16 de documentos. Tá bom. Quantas folhas tem o processo? 185. Putz, 185 com mais 30 folhas, o que vai dar? Com 185, 215. Professor, a prova vai dizer o quê? Na prova só vale ultrapassar a marca de 200 folhas quando? Quando eu tiver documentos anexados ali. Documentos anexados, aí sim eu tenho que ultrapassar. Não posso, por exemplo, colocar a petição aqui, encerrar o processo ali, e ao encerrar o processo eu continuo num outro volume, isto é, volume 2. Por exemplo, pegue uma enciclopédia, a Barça, que era tão conhecida na minha época. Aí o povo colocava dois volumes da Barça. O primeiro volume começava na página 1, o segundo terminava na página 800. Tá bom, tudo bem. No processo tem processos, por exemplo, processo que está acontecendo hoje, no dia da gravação da aula, 7 de junho de 2017, 7 horas e 31 minutos, está acontecendo o processo no Tribunal Superior Eleitoral da chapa eleitoral Dilma Temer. E aí? E aí você viu que tem 19 volumes. 19 volumes. Cada volume tem 200 folhas. Então são 19 vezes 200. Ótimo. E aí? E aí você tem toda a numeração de páginas, que começa lá na primeira, na petição inicial, e ainda que eu abra 500 volumes, cada volume continua na numeração anterior. Detalhe: o encerramento e abertura de novos volumes serão certificados em folha numerada, isto é, quando vai fechar o volume, quando eu vou o primeiro não porque é a petição inicial, mas quando eu vou abrir o segundo volume, volume 2, passaram 200 folhas, fecho aqui. Para eu fechar aqui, você escrevente vai fazer um termo de encerramento. É uma folha dizendo assim, por meio deste documento encerramos o processo tal, encerramos o volume 1 do processo tal, nas folhas de número 201. Tudo bem, não tem problema, fechou. Aí abre o segundo volume. No segundo volume, como é que eu faço? Segundo volume eu escrevente vou escrever ali, vou fazer o termo dizendo, por meio desse documento estou abrindo o segundo volume do processo tal. E vou dar a numeração. A numeração era sequencial. Tem que ser uma numeração sequencial. Ótimo. No parágrafo 2º, a numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas primeiras autuações e anotada na autuação. Basta você saber que para cada volume eu tinha um número. É como um livro. Eu não tenho aqui livro de volumes, mas tudo bem. Livro tem volume 1, volume 2, você sempre tinha o número 1, número 2, indicando lá qual é ou qual era o volume daquela questão. Ótimo, vamos trabalhar. Artigo 90. Olha lá, artigo 90. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, a peça inaugural terá numeração própria. Então, basta você saber o que eu já te disse. A petição inicial tem que ter numeração própria. Nos feitos antecedidos por procedimento preparatório, a peça inaugural terá numeração própria. Como assim? Olha lá! Petição inicial de ação civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação
penal pública, são as petições. As petições, basta você saber que petição inicial, que a denúncia, tudo isso tem que ser devidamente numerado e é com isto que começa a numeração e tem esta numeração própria. Por exemplo, uma investigação criminal. Eu tenho para abrir a denúncia, para que o juiz receba a denúncia e comece o processo, tudo que foi investigado pelo delegado antes será marcado, por exemplo, como você vê aqui, opa, não, aqui. Até eu acostumar agora com esse novo esquema vai ser difícil, mas tudo bem. Aqui, ó, eu vou pegar aqui essa numeração própria 1i, 2i, 3i, antes de começar a numeração judicial, de tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios seja sempre aproveitada integralmente. Por quê? Porque aí no processo, por exemplo, eu começaria daqui, eu começo a numerar 4. Não preciso pôr a letra I se não for do inquérito. Se já é do juizado, já é do juiz, não é mais do delegado. Então, começa com o 4, sem marcar mais nada. Ótimo. Artigo 91. Os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas. Era você, escrevente, na verdade, eram os estagiários, mas os escreventes é quem tem a obrigação de zelar pela correta numeração das folhas. Em caso de erro, aí vem o detalhe, cai na prova isto aqui. Aliás, deixa eu pôr em outra cor. Erro de numeração, errou. Se você errou a numeração, você não pode, é vedada a renumeração. Não pode renumerar. Você tem, errei a numeração de folha. Professor, o que eu faço? Aí vamos lá. Se eu errar, eu não posso, eu tenho que certificar. Certificar significa eu tenho que levar a conhecimento público, isto é, por exemplo, eu vou numerar ao invés de numerar 100, eu numero 99 duas vezes. Como é que eu salvo isso aí? Ou eu risco e vou fazer uma certificação, vou certificar nos autos, certifico dizendo eu, fulano de tal, na data tal, procedo à renumeração dos autos. Por quê? Porque foi errado anteriormente, no erro de folha número tal. Na prática, o que acontece? O povo faz um rabisquinho. Deixa eu pôr na tela para você entender. Na prática, na prova eu já falei. Você certifica para renumerar. Na prática, vamos imaginar que fosse aqui. Aqui em cima, deixa eu pôr caneta. Aqui em cima está o número 10. Tá bom. Ótimo. E daí? Aí acontece que eu errei. Não era 10, era 12. Eu faço isso e risco. Normalmente, na prática, se fazia assim, não se fazia todo esse garrancho, mas fazia-se assim, por exemplo, opa, marca texto, não. Fazia-se assim, 10, número 10, normal, legal, errei, era número 9. Então, eu vinha aqui com uma caneta de cor diferente, riscava, punha 9. Opa, é que agora eu tenho que fazer com o dedo, uma coisa absurda. Absurda. E aí o povo vinha aqui, fazia uma rubrica tal e bola para frente. Na prova errou a numeração, você vai certificar. É vedado, é proibido fazer renumeração. Artigo 92.
É vedado, olha lá, é vedado aos ofícios de justiça, é proibido receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo. Então vamos por partes. Como é que era a vida do advogado? Putz, professor, como é que era? Era assim. Eu tô há 10 anos advogando, posso te falar sem medo de ser feliz. A gente ia peticionar alguma coisa. Putz, professor, você vai peticionar? Vou peticionar. E aí o que acontecia? Acontecia que eu, para ser mais rápido, para não passar pela fila da sala do setor de protocolo, o que é que eu fazia? Todos os advogados, a gente ia direto no cartório da vara e falava: olha, por favor, você pode protocolar isso aqui para mim? Os cartorários, na amizade, faziam. Professor, como é que você sabe disso? Eu vi isso, eu servi como advogado, hum, não dativo, mas enfim, advogado lá na OAB de Pinheiros de maneira gratuita. Eu fui lá de maneira gratuita, servi, enfim, ajudei como advogado lá no escritório experimental. Aliás, um abraço a todos do escritório experimental, hoje coordenado pelo grande doutor Luiz Surian. Um abraço ao meu querido amigo Luiz Surian. E aí, lá na época do processo físico, a gente fazia a petição, ia lá direto, falava: ô meu amigo, faz o favor para mim, protocola isso aqui. Tá bom. E aí o cara ia lá e muitos na camaradagem faziam esse protocolo. O que, que é o protocolo? É isso aqui. Aliás, isso aqui é uma petição de 2011 que está aqui justamente para eu fazer. Já acabou até o processo para eu fazer a aula. Olha só. Aqui está a petição. A petição é de 2011. Está aqui o número do processo. Era um procedimento sumário de 2011, ok? E aí a gente protocolava, ó, aqui, ó. Aí vinha este número gigante. Foi feito protocolo. Olha lá, professor, tudo isso, tudo isso. E aí, muitas vezes a gente chegava na pressa e falava: meu, protocola para mim, por favor. E muitos na camaradagem faziam. As normas da corregedoria já existem. Para quê? Para dar essa diretriz. É proibido? É proibido. Não pode. O escrevente não pode. Professor, então o escrevente fazia isso? Fazia lá em Pinheiros, porque lá é um serviço equiparado ao da defensoria. E aí? Aí, por vezes, na camaradagem, eles faziam para os advogados de lá, até para mim fizeram, que até na época não era meu chefe, na época era o doutor Alderico, hoje doutor Alderico é delegado de polícia. Um abraço ao doutor Alderico. E aí depois entrou o doutor Luiz Surian. E aí a gente fazia isso, olha, vai lá, o Luiz, que era nosso chefe, falava assim: vai lá, fala com fulano de tal. A gente ia e falava: olha, por favor, o chefe lá do escritório pediu, por favor, para que o senhor protocolasse. Beleza, protocolava. Não pode, não pode. Na prova, você viu comigo, na prova está aí no seu material de apoio. Se você vai pedir um protocolo de alguma petição, fazer um protocolo de petição hoje, petição física, que é essa de papel, você vai na sala do protocolo e vai entregar na mão da pessoa que vai receber, vai bater o registro de protocolo ali e vai te dar a cópia. Ótimo. E aí? Olha lá, vamos para a tela. Aí você tem duas situações que pode ir direto no cartório da vara. Olha lá. Quanto às petições de requerimento de juntada, quando eu vou apenas juntar um documento, vou juntar alguma coisa, deixa eu pôr o amarelinho, ok? Quanto às petições de requerimento de juntada, eu vou apenas juntar um documento, ok? De um procuração. São esses dois documentos, procuração ou subestabelecimento. Pode. Aí você vai direto
Aí você vai direto no ofício de justiça. Do contrário, você não vai. Tá aí na sua tela, é vedado aos ofícios de justiça, é proibido. Eles não podem protocolar ali. Só procuração ou subestabelecimento. Ótimo. E que mais? 2. Quando houver em cada caso concreto expressa decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Agora vamos explicar passo a passo isso aqui. Vamos lá. O que é que você tem que saber disso aqui? Disso aqui você tem que saber o seguinte. Entrei. Ó, assim, primeiro caso, você nunca vai protocolar nada no ofício de justiça, no cartório da vara, nada. Ótimo. Professor, mas eu preciso. Tenho situação que pode. Cai na prova. O que você pode protocolar direto no ofício de justiça? Direto no ofício de justiça você pode protocolar juntada de procuração. Procuração é quando o advogado diz lá, por exemplo, João da Silva, solteiro, qualificação inteira do João da Silva, dá os poderes ao advogado Fábio Tadeu Roque para representá-lo, tal. É a procuração que o cliente dá para o advogado, poderes para que o advogado o represente. Ok. Segundo caso, juntada de subestabelecimento. O que é subestabelecimento? Subestabelecimento é a passagem de poder. Como assim passagem de poder? João da Silva deu poderes para mim. Ok, eu estou representando João da Silva. Num dado momento da história eu falo, puxa, não dá, hoje eu não posso ir no processo lá, não posso ir no fórum. Vou fazer com que meu amigo advogado veja esse processo para mim e dê andamento. Pode? Não pode. Não pode. Por que não pode? Porque só pode se houver subestabelecimento. O que é subestabelecer? Subestabelecer é transferir poderes com reserva. Com reserva. Subestabelecimento com reserva de poder. Você vai ver isso em processo civil comigo aqui no canal. Subestabelecimento com reservas. Isto significa: eu sou o representante do meu cliente, do João da Silva. Eu sou o representante. Estou transferindo os meus poderes para outro advogado por subestabelecimento com reservas. Isto é, eu ainda sou o advogado do João da Silva, mas o outro advogado pode trabalhar em conjunto comigo. Então, subestabelecimento com reserva. Os dois trabalham juntos. E esta petição eu posso ir até o cartório, direto no ofício de justiça, e posso pedir para que protocole ali. Ali eu quero que protocole. Ok. Professor, mas existe o subestabelecimento sem reserva, não existe? Existe. João da Silva me deu os poderes. Ao me dar os poderes, num belo dia eu falo, puxa, quebrou toda a minha confiança, foi quebrada com esse cara. O cara ali quebrou a confiança comigo, ele não falou tudo que tinha que falar, por exemplo. Então, eu vou mandar uma carta para o João da Silva dizendo: João da Silva, não vou mais trabalhar para você. Por quê? Motivos de foro íntimo. Eu não preciso esclarecer para o cliente se eu não quiser. O advogado não precisa, pelo estatuto da OAB, não precisa. Mas aí, tudo bem. O que você tem que saber? Subestabelecimento sem reserva. Eu não vou trabalhar mais para o meu cliente, eu aviso o meu cliente que eu não vou trabalhar mais para ele, por qualquer razão. E aí o meu cliente pode chegar e falar assim: olha, eu vou contratar fulano. O outro advogado que entra no lugar, ele recebe um subestabelecimento sem reservas. Isto é, João da Silva me deu poderes, outro advogado está aqui, e aí? Aí, ao invés da gente se unir, não vai unir.
eu vou lançar uma bola, lançar a petição de subestabelecimento sem reservas e jogo para o outro advogado colega que abraça essa bola. E aí ele pegou a bola do processo, da ação, ele pegou a bola do subestabelecimento sem reservas, ele passa a ser o advogado do Joãozinho da Silva e eu continuo minha vida para cá. Ok? São os dois subestabelecimentos. E aí, qualquer um desses subestabelecimentos, qualquer procuração física, eu posso ir lá no cartório direto, eu não preciso passar pelo protocolo. Hoje em dia, repito, não precisa mais disso. Aqui da minha casa eu posso mandar uma petição daqui para qualquer fórum do Brasil pelo meu token, que é o processo eletrônico judicial, é um pendrive pequenininho, ou um cartão pequenininho magnético que só dá para entrar na justiça assim. E aí eu já faço essa juntada de procurações e subs sem sair daqui. Segunda situação. Segunda situação, inciso 2, quando o juiz determinar nas petições, normalmente lá atrás no tempo, o que é que se fazia? Aliás, eu amassei tudo, mas tudo bem, tem 6 anos de petição, vá pro inferno isso aqui também. Já acabou. O que acontece? Você repara que na petição tem a parte de cima que era excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara tal. Tem esse espaço branco aqui era para se eu precisasse despachar com o juiz e o juiz tivesse que escrever algo. E o juiz escrevesse lá, por exemplo, protocole. Pronto. J.protocole. Eu levo esta petição no ofício de justiça, ofício da vara, no cartório. Não vou ao protocolo, eu vou ao ofício de justiça. Chego lá e falo, meu filho, por favor, protocola. Ah, não posso. Pode. O juiz mandou. No caso do juiz mandar, o protocolo, que é esse trocinho que tinha aqui embaixo, isso daqui foi protocolado em 2011, está aí 21 de novembro. Aliás, 21 de novembro de 2014. Esse processo durou um tempão. Depois eu vou ensinar você a ver tudo isso lá no fim. Mas enfim, foi protocolado. E se for em ordem do juiz, se o juiz disser faça, o juiz não pede, o juiz manda. Tendo mandado, terá que ser cumprido. Beleza? Beleza. Minha gente, a aula está terminada neste ponto. Para quem quiser sair, tchau, muito obrigado, foi um prazer. Para quem quiser ouvir agora os recados, por favor, siga, porque é o seguinte, nós vamos continuar estudando até o que eu conseguir passar para vocês de São Paulo. Por quê? Porque a prova está aí. A prova está aí, meu computador deu pau também, enfim. Mas agora já estou aqui, já dá para jogar as aulas. Vou continuar ajudando, vou continuar fazendo. Se você puder, quiser e permitir, venha, continue estudando comigo. Nós vamos juntos, a parte de direito, nós vamos fazer o melhor possível em prol da sua aprovação. Gostou do que viu? Dê o seu joinha, por favor, neste vídeo mais ainda, porque eu preciso saber se o som tá legal, se a imagem tá boa, se o que eu mandei na tela também tá legal, porque olha, foi complicado. Mudar tudo isso aqui, computador mais velho ainda, é triste, mas tudo bem. E que mais? Assim, para você do YouTube, porque do YouTube? Porque esta aula está no YouTube, vai estar no Face também. E nas demais redes, naquelas que eu puder passar, estará lá. Por quê? Porque não está ao vivo, mas está à sua disposição. Vale dizer, no YouTube eu vou começar também, você já deve ter visto aí, que tem um espaço do teste do Spreaker, feito pelo Spreaker. Por quê? Porque eu vou começar a realizar um programa de rádio, isto, assim, uma primeira colocação, que já está tudo pronto, é rádio comunitária, tudo bem, não é rádio, enfim, mas você vai poder ouvir na íntegra o programa aqui no meu canal do YouTube.
Então por isso que eu fiz esse teste no Spreaker também. Para a galera do audioblog também, no audioblog e no SoundCloud também tem, você também pode ouvir porque já sai para lá também, ok? Só estou dando esse recado para você entender porque que tem teste feito pelo Spreaker tanto no audioblog quanto no YouTube, beleza? E acabou. E acabou. Por hoje é isso. Minha gente, um forte abraço a todos. Se precisar, use o WhatsApp 11 970265105. Não é toda hora que eu atendo, não dá, não tem condição, não dá mesmo. Mas eu podendo ajudar, eu ajudo. Eu demoro, eu leio tudo, mas eu demoro. E é isso. Por hoje é isso. Minha gente, um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula. Até lá.